E aí, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula. Hoje, dia 4 de setembro de 2020, sexta-feira. Vamos lá, vamos começar pegando o nosso calendário, né? A nossa folhinha de calendário para completar, ó. A titia vai colocar aí do lado na telinha. Então, ontem nós completamos com o número 3. Ontem foi dia 3 de setembro e hoje é 4 de setembro. Então, muito bem, vamos colocar aí no nosso quadradinho número 4. Como a tia falou, todos os dias nós estaremos completando o nosso calendário para a gente poder aprender mais e mais sobre os numerais, sobre as medidas de tempo e aprender também sobre o calendário, os dias da semana, os meses do ano. Na próxima semana, a titia vai continuar a dar mais lições sobre isso, tá bom? Pra gente ficar, ó, super ok, tá bom? A tia Tamara quer falar sobre um assunto que é muito interessante, mas vamos lá. Você sabe qual é o nome do nosso país? Quero perguntar primeiro para você. Você sabe qual é o nome do nosso país? Isso, agora nós vamos para a nossa próxima atividade. A titia vai contar uma história agora bem interessante, que é sobre o feriado que vai acontecer na segunda-feira. Isso, se você olhar aí no calendário, hoje é dia 4, amanhã, sábado, vai ser dia 5, no domingo, dia 6, e quando chegar aí no quadradinho do dia 7, vocês vão perceber que a tia Tamara colocou uma imagem bem pequenininha. E essa imagem aí, ela está correspondente ao feriado que acontecerá no dia 7, na segunda-feira. Na segunda-feira nós não temos um encontro aqui, mas a titia já vai explicar para vocês por que é feriado. Não é? Quando acontece um feriado, é em relação a uma data que a gente está comemorando, que está lembrando. Então, ocorre um feriado. E no dia 7 será feriado que corresponde à independência do Brasil. Isso! Você já sabia que o nosso país se chama Brasil? Isso, muito bem! Parabéns! Eu sei que vocês são assim, ó, bem antenados e já sabiam disso, não é? Eu sei também que vocês já conhecem a bandeira do Brasil, que é o nosso símbolo, que é um símbolo muito assim importante para o nosso país. Nós somos chamados de brasileiros, somos um país livre, mas nem sempre foi assim. E é com essa historinha aí do ladinho agora que a tia vai contar como que era o nosso país antigamente. Então vamos lá. Observa aí que a titia vai começar. Vamos lá para a nossa história. Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, havia um príncipe chamado Pedro. Mas todos chamavam ele de Pedrinho. Pedrinho era uma criança muito gentil, muito respeitosa, ele era muito amável e ele adorava conversar com as pessoas. Ele conversava com todas as pessoas que ele conhecia. A sua família, ela veio de um lugar muito distante, sabe, daqui do Brasil. Ela veio de Portugal, ela veio lá do país de Portugal para o nosso país, né, chamado Brasil. E aqui no Brasil, Pedrinho ele cresceu e ele virou um adulto muito respeitoso e todos os brasileiros gostavam muito de Pedrinho. Quando Pedrinho já estava adulto, em um bom tempo aqui no nosso país, a sua família, ela precisou voltar às pressas lá para Portugal. E aí os brasileiros, eles ficaram muito tristes, porque eles não queriam que Pedrinho voltasse. Eles amavam o Pedro. Então, todos disseram assim: fica, Pedro, por favor, fica. Mas Pedro ficou pensativo, porque ele teria que voltar.
Foi quando os brasileiros eles tiveram uma grande ideia. Eles começaram a recolher assinaturas de um por um. E foram lá e entregaram para Pedro todas as assinaturas. Então, Pedro tomou uma postura e pensou. E disse para os brasileiros: se for para o bem de todos e para a felicidade da nação, eu fico! Yes! E aí ele resolveu ficar e todos jogaram os chapéus para cima, foi uma festa, todos ficaram super animados e felizes. E os dias foram passando e todos estavam bem e Pedro curtindo o nosso país, todos assim, adorando que Pedro tinha ficado no nosso país. E foi passando o tempo e depois daquela animação toda, o que aconteceu? Os dias foram passando e todos estavam muito felizes com a decisão do Pedro. Porém, certo dia, Leopoldina, uma princesa, a sua esposa, que era uma princesa, a princesa Leopoldina, esposa do Pedro, ela recebeu uma carta vinda lá de Portugal, do rei, o pai do Pedro, e que dizia que Pedro tinha que voltar para Portugal imediatamente. Nossa, e aí ela ficou muito pensativa, sabe? Porque ela percebeu que todo o povo brasileiro amava o Pedro e gostava muito que o Pedro estivesse ali entre eles. Foi quando ela decidiu que ela ia chamar o seu conselheiro, um senhor, um homem que aconselhava, que falava coisas boas para ela e dava conselhos bons. E esse senhor era chamado de José Bonifácio. Ela mostrou a carta para José e falou: olha só, senhor José, eles querem que Pedro volte, o que eu vou fazer? E José Bonifácio, pensando em toda aquela situação, vendo tudo que estava acontecendo, vendo que a princesa estava bem triste também, porque a princesa estava preocupada com essa volta de Pedro. José logo disse: Leopoldina, escreva uma carta para Pedro e diga para ele proclamar a independência do Brasil. Proclamar. Isso, proclamar, anunciar em voz alta, gritar, falar para todos ouvirem, proclamar a independência. O Brasil, nosso país, não poderia ser mais escravo de Portugal. O Brasil precisava ser livre. E isso só aconteceria com essa atitude de Dom Pedro I, Ele ficou reconhecido depois disso como Dom Pedro I. Então, o mensageiro pegou aquela cartinha que a Leopoldina, escreveu e então entregou nas mãos de Pedro, que estava lá às margens de um rio bem lindo, às margens do rio Ipiranga. E quando Pedro olhou aquela carta, analisou tudo que estava ali escrito, ele olhou para o povo e disse: a partir de hoje, o Brasil fica livre, ou o Brasil fica livre, ou nós morreremos por ele. Independência ou morte! E todos gritaram muito forte, todos começaram a gritar a independência do Brasil. E foi assim que o nosso país ficou livre. Então, galerinha, foi assim que o nosso país, Brasil, ele ficou livre. No dia 7 de setembro de 1822, quando Pedro, aquele Pedrinho que era muito querido entre todos os brasileiros, ele começou a governar. Agora você vai pegar a atividade da folhinha, porque a tia enviou para casa. Essa folhinha que a tia tá colocando aí do lado da telinha, nós vamos recortar bem direitinho, com bastante capricho, na linha bem certinha, todas essas figuras geométricas, e nós vamos montar a nossa bandeira, que é um símbolo, a bandeira brasileira. E nós podemos ver aí que nós temos um losango amarelo, um círculo azul, onde está escrito no meio dele ordem e progresso,
E nós temos um retângulo verde. E nós vamos montar a nossa bandeira. A tia vai colocar aqui do lado como que é a nossa bandeira do Brasil, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que tem aprendido durante esses anos na escola, ok? Vamos lá, muito capricho nessa atividade. Isso aí, meus amores, muito bem. Parabéns e até terça-feira, se Deus quiser. Na próxima semana nós teremos mais atividades bem divertidas e legais, tudo para o nosso crescimento escolar, tá bom? Beijo, a gente ama vocês. Fiquem com Deus.